A implantação do voto impresso ou auditável é uma ideia fixa do presidente Bolsonaro. A justificativa é a transparência das eleições. Mas será que é isso realmente? E ainda que seja implantado, o presidente aceitará o resultado das urnas? Como esse assunto é abordado todos os dias, nos parece que seja mais do que uma questão apenas de transparência. E quem pode dar um exemplo muito claro do que vem a ser o grande medo do presidente Bolsonaro é o que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump, que sempre foi uma grande referência para o nosso presidente. O presidente tinha uma pauta econômica ambiciosa, America First. Isso implicaria o liberalismo econômico bem amplo e especialmente contra a ameaça dos esquerdistas do Partido Democrata, os comunistas do Partido Democrata. Os índices da economia americana eram bastante satisfatórios e o presidente era muito bem avaliado nesse quesito. E como todo liberal radical, imaginava que apenas isso seria suficiente para sua reeleição. E Trump foi derrotado pelo seu jeito de ser. O presidente se elegeu atacando a política tradicional e as suas instituições, atacando os falcões de Washington, atacando tudo o que não fosse de acordo com o seu pensamento. E ele criou uma presidência muito diferente da que os Estados Unidos estão acostumados. Um presidente que agride a imprensa, ataca a liberdade de imprensa, ataca minorias, tem comentários racistas. A condução do enfrentamento ao Covid-19 nos Estados Unidos foi desastrosa. O presidente defendeu o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Minimizou a pandemia. Os índices de infecção nos Estados Unidos e as mortes explodiram. Os Estados Unidos se tornou o epicentro mundial do Covid. Há acusações de que a quantidade de mortos seria muito menor se o presidente tivesse tomado os cuidados devidos. As eleições americanas transcorreram conforme a legislação vigente e o presidente foi derrotado. Obviamente que ele não aceitou o resultado e alegou fraude. Milhões de votos foram fraudados. Afirmava ter provas, testemunhas, porém, as provas não vieram a público. Nos Estados Unidos não existem urnas eletrônicas. Os votos são impressos e a contagem, obviamente, é manual e pública. Um dos estados fundamentais para a derrota do presidente Trump foi a Geórgia. Foi solicitada uma recontagem de votos e foi feita. O resultado foi mantido. Obviamente que a campanha de Trump não aceitou o resultado e pediu uma nova recontagem. Foi feita a segunda recontagem dos votos e o resultado foi mantido. As provas de fraude até hoje não vieram a público. Conforme muito bem demonstrado nas eleições dos Estados Unidos, o voto impresso não tem o condão de afastar a insatisfação dos derrotados. O presidente Jair Messias Bolsonaro pode e deve apresentar todos os projetos que julgar convenientes, inclusive os de aperfeiçoamento do processo eleitoral. Porém, a insistência diária nessa matéria mostra que, na verdade, o intuito não é a transparência eleitoral, mas sim o medo de ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. A verdade dos fatos é que, se o presidente tem as provas das fraudes em 2014 e 2018, já deveria tê-las apresentado e pedido que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal investigassem os crimes cometidos. Seria importante que o presidente deixasse o Congresso analisar essa matéria
e que tivesse o mesmo empenho na condução da política de combate à pandemia. Afinal, mais de 540 mil pessoas já morreram e a economia precisa de diversos ajustes. A crise hídrica está aí e nós temos muitos outros desafios. E tudo está sendo relegado a um plano inferior. Não deve ser assim. Partidos de direita venceram em diversos países, como na Argentina com Macri e nos Estados Unidos com Donald Trump. Porém, nos dois casos, eles perderam no voto. Esse talvez seja o grande temor de Jair Messias Bolsonaro, uma derrota para Luiz Inácio Lula da Silva no ano que vem. É preciso respeitar a soberania do voto. Se no ano que vem o presidente Jair Bolsonaro for candidato e reeleito, é necessário aceitar. Caso Luiz Inácio Lula da Silva seja candidato e se sagrar vencedor, Jair Bolsonaro e os militares têm de aceitar esse resultado. Numa democracia, a alternância de poder faz parte do jogo. É preciso que todos respeitem isso. O que pretendemos é fazer vídeos relevantes e que possamos discutir grandes temas. Por isso, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Nos sigam nas redes sociais YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua atenção.